Olá, tudo bom? Meu nome é Michel, faço parte do Empreendedorismo para Arquitetos, organizador da primeira semana do Arquiteto Empreendedor. Estamos aqui com o Marcos Lambi, que é arquiteto, graduado pela URGS, com especialização em marketing pela Escola Superior de Administração da URGS, é doutorando em Design e Tecnologia pela mesma universidade. Desde 97 atua no mercado gaúcho, nas áreas de design e arquitetura no ponto de venda, com passagens em empresas como Estúdio MDA, MA Frank Meyer, núcleos DCS JWT, Sanremo e Azaleia, como empresas próprias. Foi responsável por projetos em empresas e marcas consagradas, como Sanremo, Betanin, Nestlé, Unilever, Azaleia, Jean, Olímpicos, entre outras. Atualmente atua como professor na SPM Sul nos cursos de Publicidade e Propaganda, Design, Administração e Arquitetura. Então tá, Marcos, muito obrigado por aceitar nosso convite, é muito bacana te receber aqui para falar sobre a Arquitetura 3.0 e as tendências. Obrigado, Michel, eu que agradeço o convite, mandar um alô para todo mundo aí que está participando desse evento, parabenizar vocês, porque eu acho que está no momento, realmente a gente tem que difundir cada vez mais informação de empreendedorismo com os arquitetos. Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria que tu fizesse uma pequena introdução do como é que é essa arquitetura 3.0, como é que tu vê a educação hoje da arquitetura no Brasil e no mundo, para a gente se contextualizar. Buenas, eu acho que a arquitetura 3.0 é um conceito, né? Um autor americano que é o Cliff Moser, ele escreveu um livro. Esse livro foi muito em função da crise imobiliária de 2008 e ele comenta um pouco sobre a formação do arquiteto e também na época o desemprego na arquitetura que teve nos Estados Unidos. Então ele traz uma série de pensamentos em termos de como ter inovação e como os arquitetos conquistarem novos mercados. Então eu acho bem coerente a gente falar um pouco sobre esse conceito no atual momento que a gente vive. A gente está vindo aí quase 3 anos de crise imobiliária, vindo de um bom momento do mercado imobiliário como um todo. Claro que antes de falar disso é legal a gente ter um contexto um pouco da educação e arquitetura, né? Eu como professor, inclusive, acho bacana a gente conversar sobre isso, que eu tenho a impressão, é algo bem empírico, assim, talvez vocês ali nos workshops que vocês montam, que muitas vezes o pessoal se forma em arquitetura, tem uma boa base, mas quando vai para o mercado se sente um pouco órfão, assim, né? Um pouco perdido, né? Não sabe como buscar ou até se posicionar dentro do mercado. Perfeito. O ensino da arquitetura como um todo ele tem uma estrutura muito semelhante, assim, né? Tem uma base técnica de desenho, depois uma base de materiais, as disciplinas de projetos, disciplinas de urbanismo, né? E um discurso muito semelhante focando, né, o arquiteto num core business, num foco, que é o cara que vai resolver problemas de edificação, né? Então, assim, pegando a classificação do Cliff Moser, ele cita assim, que existia uma arquitetura 1.0, que era aquela da virada do século, da Revolução Industrial, onde a gente teve a expansão das cidades e tinha o escritório de arquitetura, né, daquela época. E do século XX, que ele chama arquitetura 2.0, que é esse formato que a gente conhece hoje, no qual tu tem um escritório, que é um prestador de serviço, e ele auxilia no empreendimento, ele é contratado para desenvolver dentro de um programa de necessidades, utilizando ferramentas CAD e etc. E que os cursos eles estão moldados bem nessa característica. O que ele trouxe como questionamento dessa formação e nessa questão de mercado, voltando a 2008 nos Estados Unidos, e agora aqui, é que com a crise faltou empregos para arquitetos, né? Se eu não me engano, até no livro ele cita dados que na época 25% dos arquitetos ficaram desempregados. Bem, a gente tem aqui uma situação hoje que está todo mundo desempregado, né? Tem bastante, mas também os arquitetos. Quem está empregado, subempregado. Quem está empregado, está subempregado, né? Exatamente. Então aí a gente tem aí, se não me engano, os últimos dados, assim, quase 10% de desempregados, outros 10% subocupados, né? Então, no geral. Mas aí o que ele coloca é o seguinte, que toda crise a gente tem uma mudança de mercado, tá? E aí a gente tem que olhar um pouquinho nessa formação, que é o seguinte, mudar um pouco o mindset do arquiteto, porque
digamos que a gente tem uma geração que ficou um pouco mal acostumada ali na última década, porque o mercado imobiliário teve grande expansão, teve muita oferta de serviço nas áreas, os escritórios de arquitetura incharam, contrataram muita gente. Então era um caminho meio normal trabalhar na área. Porém, o que acontece? Com a crise, tu tem que demitir pessoas, tu vai otimizar sistemas, daqui a pouco tu vai melhorar alguns processos, vai precisar de mais gente, quando o mercado retoma diferente. E aí vamos questionar, mas ok, vai ficar uma galera sem trabalho. Como é que esse pessoal vai se reposicionar, né? E como é que tem que ser o ensino de arquitetura agora em diante? Com um outro cenário também, vamos pensar que uma coisa era 1990, 1980, e se a gente olhar, está muito semelhante à maneira que a gente trabalha, trocou a prancheta pelo software, uma série de coisas. Mas a gente está no meio ali, a gente tem toda uma economia colaborativa, a gente tem uma série de novas ferramentas, como é que o arquiteto está se apropriando disso? Então ele trouxe alguns questionamentos nesse sentido, né? E que eu acho que tem muito a ver com esses questionamentos de quem já está formado, quem se formou, que é olhar o seguinte, tá, eu sei fazer bem projetos de edificações, tá, mas mas não tem trabalho para mim. E eu também não tenho grana para construir um prédio e vender. Exatamente. E aí, como é que a gente pode construir novas áreas e pensar nesse sentido? Eu acho que é um bom questionamento que a gente pode conversar um pouco. Não, com certeza, faz muito sentido pelo cenário que a gente se apropria e para utilizar as competências e habilidades, né?